Salve, salve, meu povo! Que bom ter você aqui de novo com a gente no nosso canal, assistindo esse conteúdo que a gente produz com o maior carinho. Você que está assistindo aí durante a manhã, você que está assistindo à tarde, após o almoço, no final da tarde, ou você que está chegando do trabalho, cansadão e está aí dando uma estudada para dar um upgrade na sua carreira profissional, na sua vida, ou até mesmo para revigorar o seu conhecimento matemático. Senhores, o meu bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o caso. Hoje nós vamos estudar função do primeiro grau. Função do primeiro grau. O nome correto é função polinomial do primeiro grau, porque a expressão que define a função é uma equação do primeiro grau. Tá? Mas todo mundo só chama de função do primeiro grau e aqui a gente abandona um pouco esses termos técnicos, porque a nossa função aqui é você entender. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui preocupado em estabelecer os termos técnicos. Isso eu deixo a cargo do seu mestre que está na sala de aula lá com você. A minha função aqui é dirimir as dúvidas para que você entenda o raciocínio e possa mergulhar nas entrelinhas e se aprofundar nesse estudo aí desse assunto, ok? Vamos lá. Vamos ver um conceito das funções? Eu digo assim, ó. Quaisquer que sejam dois conjuntos não vazios, é preciso que esses conjuntos não sejam vazios, porque se forem vazios eu não vou ter como estabelecer uma função. Você vai já entender isso, tá bom? Dois conjuntos não vazios, eu tenho uma relação ou uma correspondência que associa para cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Preste atenção, porque isso aqui é fundamental, tá? É uma associação que faz uma referência a cada elemento do conjunto A, um único elemento do conjunto B. Eu não estou dizendo que é cada elemento do B um único do A. Não, estou dizendo que é cada elemento do A um único elemento do B. Senhores, isso quer dizer que lá no conjunto A, o conjunto de origem, não pode sobrar elemento. Se sobrar elemento, eu não tenho uma função. Para que eu tenha uma função, é preciso que cada elemento do conjunto A esteja correspondido com um único elemento do conjunto B. Ok? Simples assim. Tá? Então, todos os valores de x têm uma correspondência com um único elemento do conjunto y. Vamos lá. Pode acontecer de que eu tenha o mesmo elemento no conjunto A, que é o conjunto da domínio, o conjunto onde a seta sai, vamos dizer assim. Eu tenho o mesmo elemento do conjunto A se relacionando com mais de um. Vou dar um exemplo aqui, depois eu apago. Vou usar aqui, depois eu apago. Aqui, ó. Vou pegar aqui um conjunto. Vou pegar um outro, vou botar bem aqui. Tá? Beleza. Aí, eu vou botar aqui para você. Vamos lá. Aqui eu tenho um elemento no conjunto A. E lá no conjunto B, olha, o mesmo valor de x tem vários valores lá no conjunto y. Esse aqui é o x, esse aqui é o y, tá? É o conjunto de origem, de partida da seta e conjunto de chegada. Eu posso ter um elemento do conjunto A, um único valor de x com vários elementos lá no y? Não, porque ele diz, olha, cada elemento do conjunto A tem um único elemento no conjunto B. Cada elemento do conjunto A tem um só. Aqui eu tenho um elemento lá no X, que é o primeiro conjunto, só ele tem 4. Isso aqui não pode. Isso aqui não é função. Tá bom? Então, primeiro de cara logo você já tira isso. Brasileiro, vamos logo dar uma destrinchada aqui? Vamos. E se for o inverso? E se eu tiver... Caramba. E se eu tiver
os dois conjuntos beleza, bonitinho. Só que agora eu tenho vários elementos, olha, vários elementos lá no conjunto de partida e eu tenho um elemento no conjunto de chegada. Ó, pode isso, brasileiro? Pode. Cada elemento do conjunto A tem uma única correspondência no conjunto B. Então, uma associação. Cada elemento de A tem uma só. Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro elemento do conjunto A. Ele tem quantas correspondências? Uma. O segundo elemento tem quantas correspondências? Uma. O terceiro elemento tem quantas correspondências? Uma. E o quarto elemento tem quantas correspondências? Uma. Então eu posso ter vários elementos do conjunto A, do conjunto de partida, indo para um só no de chegada. Mas eu não posso ter um elemento no de partida indo para um monte no de chegada. Porque cada elemento do conjunto A só se corresponde com um elemento do conjunto B. Lá na frente a gente vai ver isso aqui, um caso mais genérico, mais algébrico. A gente vai chegar aí e vai ver que isso é uma função específica, uma função constante, né? Onde todos os elementos do domínio têm uma só imagem. Como assim, brasileiro? Peraí. Para tudo. Você falou aí em domínio e em imagem. É isso que eu ouvi? Domínio e imagem? É isso mesmo. Veja só. Os elementos do conjunto de partida, este conjunto de partida a gente chama de domínio. O conjunto de partida é o conjunto domínio. Então, se eu quisesse escrever o conjunto domínio dessa função aqui, o domínio seria 0, 1, 2 e 3. Esse é o conjunto domínio da função. Tá bom? Agora preste atenção. Eu tenho o domínio e eu tenho... Vou puxar aqui para baixo, fica mais fácil para a gente enxergar. E eu tenho o contradomínio. Tá? O contradomínio é o conjunto todo, que pode receber seta ou não no seu elemento. Veja bem, eu não estou dizendo para você que todos os elementos do contradomínio têm que receber seta. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, se algum elemento do segundo conjunto recebeu seta, esse elemento está no contradomínio. Então, o contradomínio, ele engloba todo mundo que está no segundo conjunto. Quem recebe e quem não recebe seta. Ele é o contradomínio. Se eu quisesse escrever aqui, o contradomínio da função seria 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o contradomínio da função. Beleza? Porém, eu tenho um conjunto que ele é especialíssimo. É um conjunto especialíssimo. É o conjunto daqueles que recebem a seta. É o conjunto daqueles elementos que estão recebendo seta. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Quero ficar bonitinho aqui para você, para ficar um negócio organizado. Pronto, agora.
Olha aí. Esse conjunto é o conjunto dos elementos que estão recebendo seta. O 1, o 2, o 3 e o 4. O 1 recebe seta do 0, o 2 recebe seta do 1, o 3 recebe seta do 2 e o 4 recebe seta do 3. Esses estão recebendo seta. O 0 e o 5 não estão recebendo seta. Preste atenção. Esses que estão recebendo seta, a gente diz que eles são os elementos que compõem o conjunto imagem. O conjunto imagem da função. E aí, olha o que é mais interessante. O 1 recebe seta do 0, correto? Então, o 1 é a imagem do 0. O 2 recebe seta do 1. Então, o 2 é a imagem do 1. O 3 recebe seta do 2. Então, o 3 é a imagem do 2. O 4 recebe seta do 3. Então, o 4 é a imagem do 3. O conjunto imagem seria 1, 2, 3 e 4. Esse é o conjunto imagem. Então, em toda função, você vai ter o domínio, que é o conjunto onde as setas partem. Em regra, o domínio é o conjunto das abscissas. Lembra lá do eixo X? Muito bem. O domínio é o conjunto das abscissas. Você vai ter o conjunto imagem. O conjunto imagem são os pontos do eixo Y que podem receber ou que recebem associações lá no eixo X. E o eixo Y como um todo é o contradomínio. Preste atenção, quando eu estabeleço um gráfico, não necessariamente todos os pontos do eixo Y vão receber, vão ser associados a um valor de x. Se acontecer, aí o contradomínio é igual ao conjunto imagem, não tem problema. Todo o eixo Y recebe, brasileiro. É um gráfico que ele é infinito, para cima e para baixo. Ele é infinito, não tem problema. O conjunto domínio é igual ao conjunto imagem. Mas se eu tiver um gráfico restrito, cadê minha outra mão? Ah, tá aqui. Se eu tiver um gráfico restrito, aqui, restrito, se eu tiver um gráfico restrito, que tem um limite de um lado e um limite do outro, então a imagem vai ser apenas a projeção desse gráfico no eixo Y. O que tiver para cima e o que tiver para baixo vai estar no contradomínio, não vai estar na imagem. Mas a gente vai ver isso lá na frente, ok? O importante é a gente perceber que para cada elemento de x, para cada elemento do domínio, para cada elemento das abscissas, eu só posso ter um elemento associado no eixo y. Não posso ter mais de um. Ok? Beleza. Vamos ver agora isso aí graficamente. E a gente aproveita para falar do sinal da função. Está aí um gráfico. Eu tenho aí um gráfico. Se você observar, do jeito que esse gráfico se encontra, ele tem uma limitação aqui, olha. Ele termina bem aqui e bem aqui. São os limites desse gráfico. Vamos lembrar que o eixo y ele é infinito. Então, tudo que tiver acima do eixo y, vamos lá. Aqui, ó. Tudo que tiver deste ponto aqui para cima, vamos na mão, brasileiro. Oh. Vamos lá, observe aqui, ó. Aqui você tem a limitação do eixo y. Então, nesse espaço aqui, eu tenho todas as imagens possíveis desse gráfico. O que estiver para cima ou para baixo
que estiver para cima ou para baixo vai fazer parte do contradomínio da função. Beleza? Vamos lá. Agora vamos falar de outra coisa que é importante você perceber. Eu vou mostrar para esse gráfico, mas isso pode servir como regra geral para todos os outros gráficos que você avaliar, tá bom? Se a gente quiser pensar e avaliar o sinal da função, quando eu falo de sinal da função, você vai olhar para o eixo y, tá? Então, quando eu falar de sinal da função, você vai olhar para o eixo y. Sinal, olha o eixo y, tá? Falou em sinal, ó, olho no eixo y. Por que eu vou olhar no eixo y? Porque é o eixo y que vai me determinar se a função naquele momento ela é positiva ou se ela é negativa. Preste atenção. Eu vou considerar aqui o intervalo desse gráfico que vai do ponto C, olha, ele vai no ponto C, ele vai descrevendo toda essa curva aqui, e aí ele vem aqui descrevendo a curva até chegar no ponto D. Se você observar, toda essa parte do gráfico aqui, ó, toda essa parte, ela está na parte positiva do eixo Y. Então, essa parte do gráfico, ela é considerada positiva, por quê? Porque ela está acima, na parte positiva do eixo Y. Se a gente considerar do ponto D até o ponto E, você vai observar que a curva delimita um espaço que está abaixo, na parte negativa. Ó, essa é a parte negativa, essa é a parte positiva do eixo Y. Lembra disso? Plano cartesiano, eixo Y. E o que a gente tinha? Ó, os negativos abaixo, os positivos acima. Essa era a limitação. Então, quando a parte do gráfico estiver na parte negativa do eixo y, significa que naquele espaço, naquele momento, a tua função tem sinal negativo. Quando a parte do gráfico estiver na parte positiva do eixo y, significa que a tua função, naquele momento, ela tem um caráter positivo. Espera aí. Brasileiro, não quero olhar para o eixo y. Dá para tu me falar isso de outro jeito? Dá para tu me explicar isso de outra forma? Dá para dar uma clareada aí? Eu não quero olhar para o eixo Y. Tá bom, não quer olhar para o eixo Y? Tudo bem. Então, já que você não quer olhar para o eixo Y, olhe para o eixo X. Vamos lá. Vamos olhar para o eixo X. E aí você vai olhar para o eixo X e vai pensar assim, ó. Se a minha função estiver acima do eixo X, ela é positiva. Se a minha função estiver abaixo do eixo X, ela é negativa. Então, olhando por essa ótica, toda essa parte que está abaixo do eixo X, toda essa parte aqui é a parte negativa da função. E toda a parte que está acima do eixo X, ó, aqui, toda essa parte é a parte positiva da função. Ok? Eu prefiro que você olhe para o eixo Y, porque lá na frente a gente vai falar do crescimento e do decrescimento, e aí a gente vai olhar para o eixo X, tá bom? Lá na frente não, vamos falar logo. Olha aqui. Aqui eu falo para você quando é que uma função é crescente e quando é que ela é decrescente. Aí você vai dizer, ah, mas isso é fácil. Eu olho para o gráfico e já identifico quando é que ela está crescendo e quando é que ela está decrescendo. É fácil, meu. Só olhar. Subiu, está crescendo. Baixou, diminuiu, está decrescendo. Mas matematicamente, eu preciso saber se a função é crescente ou se a função é decrescente. Tá bom? Então, vamos pensar. A regra é simples. Olha, você vai pegar dois valores para serem atribuídos na função. Dois valores de x. E você vai calcular a imagem desse x. Tá? Vou pegar uma função aqui, ó,
f de x igual a 2x mais 1. E aí, essa é uma função do primeiro grau. Nós estamos estudando função do primeiro grau, tá bom? Eu vou calcular, primeiro valor que eu vou atribuir para o x é 1. Então, quando o x vale 1, isso aqui vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Ora, 2 vezes 1 é 2, e 2 mais 1 é 3. Então, o f de 1 é 3. Significa dizer que quando o x vale 1, o y vale 3. O 3 é a imagem do 1. Beleza. Agora eu vou pegar um outro valor. Eu vou pegar agora o f de 2. E vou fazer 2 vezes 2 mais 1. O valor de x agora é 2. Observe que onde tem x aqui, eu estou colocando 2. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 1 é 5. Opa! Então, temos duas conclusões aqui. Primeira conclusão. O 3 é a imagem do 1. Sim, perfeito. O 3 é a imagem do 1. Segunda conclusão. O 2 tem uma imagem. Quem é a imagem do 2? O 5. Então, o 3 é a imagem do 1 e o 5 é a imagem do 2. Maravilha. Agora, vamos fazer a análise. O que o comando diz? O que o conceito diz para mim? Você pega um valor, dois valores para o x, x1 e x2. Tá bom? Você vai pegar dois valores para o x e você vai observar as imagens. Então, vamos lá. Quem é o maior aqui? É o 2, o menor é o 1. Então, eu vou dizer assim, ó, o 1 é menor que o 2. O 1 é menor que o 2. Isso é verdade? É verdade. Então, implica dizer que o f do 1, quem é o f de 1? É 3. F de 1 é menor que o f de 2. Vamos pensar, quem é o f de 1? O f de 1 é 3. E eu estou dizendo que o 3 é menor que o f de 2. Quem é o f de 2? O f de 2 é 5. Olha bem, quando eu pego o x, os valores de x, eu digo assim, o primeiro valor de x que eu peguei foi o 1, a imagem dele é 3. O segundo valor de x que eu peguei foi o 2, a imagem dele é 5. Então, quando eu pego o x1, vou até facilitar a tua vida aqui. Vamos fazer assim, para você entender melhor. Vou botar aqui, ó, x1, x2. Ora, vamos lá. O que eu estou dizendo para você é que o x1 é menor que o x2. Então, eu estou dizendo para você que 1 é menor que 2. Quando o x1 é menor que x2, está aqui, é a verdade, o f de 1, que é o f do x1, é menor que o f do x2. É verdade. Quando isso acontecer, a minha função é crescente. Isso significa dizer que essa função aqui, 2x mais 1, ela é uma função crescente. Agora, veja só. Vou pegar aqui, vou mudar só o sinal aqui. Olha o que vai acontecer. Vamos guardar isso aqui. A primeira função que eu peguei, vou botar bem aqui para a gente não esquecer, foi f de x igual a 2x mais 1. E o que aconteceu? Eu fui lá e fiz f de 1. E quando eu fiz f de 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Depois eu fiz o f de 2. E qual foi o valor que eu achei? 5. Tá bom? Então, eu aumentei o x, aumentou a imagem do x.
Ok? Beleza. Maravilha. Então, vamos agora fazer a mesma análise, só que agora eu vou trabalhar com menos 2x mais 1. O que vai acontecer? Vamos lá. Calculando o f de 1. Onde tem x, eu vou botar 1. Então, vai ficar menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. E menos 2 mais 1, isso aqui vai dar menos 1. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. A imagem do 1 é menos 1. Vamos calcular o f de 2. F de 2 vai ficar menos 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. E menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Cara, olha o que aconteceu agora. O x2, vou pegar aqui o menor e o maior. Então, vamos lá. O f de 1. Quem é o f de 1? Vou começar pelo x, né? Vamos lá. Aqui diz assim, ó, x1 menor que x2 implica... E aí nós vamos ver o que acontece aqui. Com o f de x1 e o f de x2, tá bom? Vamos ver se o sinal que vai entrar aqui é de maior ou menor. Quem é o x1 e quem é o x2? O x1 é o menor, então o x1 é o f de 1. E quem é o x2? Vou botar assim. x1 x1 é 1. O x2 é 2. Então, quando eu peguei o 1 e o 2 e joguei lá no valor do x, o que aconteceu com a imagem deles? Ora, a imagem do 1 é menos 1. É o f de x1. E a imagem do 2 é menos 3. Agora eu pergunto para você, quem é que é maior? É o menos 1 ou é o menos 3? É o menos 1. O menos 1 é maior que o menos 3. Olha o que aconteceu aqui. Aqui, quando eu pegava o x1, que era 1, e o x2, que era 2, vou botar bem aqui. Ver se eu puxo esse caso para cá. 1 menor que 2. O que acontecia? Eu tinha a imagem do 1, 3. A imagem do 2, 5. E o 3 era menor que 5. Olha como mudou. Então, se acontecer da imagem gerar um número menor, a primeira imagem, calculei a segunda. O que deu na segunda? Na segunda eu aumentei o valor do x, aumentou a imagem. Beleza. Então, eu tenho uma função crescente. Não, peraí. Eu aumentei o x e a imagem diminuiu. Então, eu não tenho uma função crescente, eu tenho uma função decrescente. Isso se a gente for fazer uma análise algébrica, tá? Se a gente for fazer uma análise algébrica, eu tenho como olhar graficamente, principalmente a função do primeiro grau, mas em algumas funções a gente vai ter que cair aqui. Não tem para onde correr. A paridade, ela se refere basicamente à questão da simetria. Tá? Mas eu tenho a definição algébrica. Tá? Eu falo que uma função é par toda vez que o f de menos x foi igual ao f de x. Isso vai acontecer com as funções do segundo grau. Você vai estudar as funções do segundo grau, tá certo? Que é o primeiro exemplo que eu coloco aqui, ó. Você vai observar lá nas funções do segundo grau. Qual é a característica da função par?
a característica da função par é a simetria em relação ao eixo y. Essa é a característica da função par. Olhando o gráfico, você vai ver uma simetria. Simetria quer dizer o seguinte: o mesmo comportamento que ela vai ter à direita do y, ela vai ter um comportamento inverso à esquerda. Simétrico, não é nem inverso. Simétrico. Ela tem de um lado do eixo y um comportamento, do outro lado ela tem um comportamento simétrico. É como se fosse um espelho. É como se um lado olhasse para o outro como se estivesse se olhando no espelho. A função modular, que é o segundo exemplo que eu dei aqui, f de x igual a módulo de x. Ora, se você observar, o mesmo comportamento que eu tenho no primeiro quadrante, eu tenho um comportamento simétrico no segundo. É como se o segundo fosse o espelho do primeiro ou o primeiro fosse o espelho do segundo. A simetria ela está em relação ao eixo y, no caso das funções pares. Tá? Porém, quando o f de menos x for igual a menos o f de x, tá? Eu tenho o que a gente chama de função ímpar. E aí você vai olhar a simetria não mais no eixo y. Aí você vai olhar a simetria em relação à origem. Você vai olhar a simetria em relação à origem. Tá bom? Então você vai olhar aqui para a origem e vai olhar lá para o eixo x. Olha o que acontece aqui, olha. Olha o comportamento dessa função no primeiro quadrante. Agora nós vamos olhar em relação à origem. Olha o comportamento dela no segundo quadrante, no terceiro quadrante. Então, quando eu olho agora, eu vou olhar para o eixo x, tá? À direita do x eu tenho um comportamento, à esquerda do x eu tenho um comportamento espelhado. Tá ok? Então, essa é a noção de função par e de função ímpar. Claro, à medida que você for estudando, você vai entrar mais detalhadamente até na demonstração algébrica disso aqui. Aqui é só para você ter uma noção. Olhou um gráfico e dizer, esse gráfico é o gráfico de uma função par. Para tudo, esse gráfico é o gráfico de uma função ímpar. Você tem que olhar um gráfico e batendo o olho já saber se é função par ou se é uma função ímpar. Ok? Senhores, eu fico por aqui. Espero que tenha sido útil a nossa troca hoje. E na sequência, a gente tem um vídeo aí que fala da função afim. Né? E aí eu falo da função afim, da função linear, função constante. É bem interessante. Dá uma assistida. Lembrando, você é da antiga? Dá uma curtida. Ah, não, eu sou jovem, brasileiro. Pô, eu sou jovem, então dá um like, campeão. Mas diga pra gente se você está gostando ou não do que a gente está fazendo, tá bom? Um grande abraço e eu encontro vocês na próxima, nesse horário aí que você achar melhor, mas nós estaremos aqui à sua disposição. Tchau, gente. Um grande abraço.